Agora a gente vai falar sobre uma discussão entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente trouxe aqui no começo do 360 um trechinho do ministro-presidente do Supremo, Luiz Fux. Mais cedo, o clima esquentou na corte depois que o ministro Marco Aurélio chamou o presidente, Luiz Fux, de autoritário. Os ministros estavam ali analisando um pedido de Alexandre de Moraes para adiar o julgamento da denúncia contra aquele deputado, o deputado Daniel Silveira. Marco Aurélio Melo pediu a palavra para que esse pedido aí fosse votado da substituição da prisão de Silveira por medidas mais brandas. Mas Moraes argumentou que ele é o relator e, como havia pedido para o julgamento ser adiado, outro ministro não teria o direito de colocar o caso em votação. Fux concordou com o relator. Vamos ouvir. Agora, se o tribunal entende que não é oportuno o exame, eu fico vencido na questão de ordem que suscitei. Agora, não posso silenciar e aí ser colocado, como disse, quem disse? O ministro Dias Toffoli, numa camisa de força a essa altura da vida. Não aceito mordaça. Não, eu pedi vênia a Vossa Excelência exatamente porque, na qualidade de presidente dos trabalhos que ora se realizam... Excelência tudo pode, eu já disse que Vossa Excelência é autoritário. Vossa Excelência tudo pode. Vossa Excelência realmente não submete ao colegiado proposta de um colega. Muito bem, paciência, os tempos são estranhos e Vossa Excelência colabora para eles serem mais estranhos ainda. Eu não aceito a pecha de Vossa Excelência, mas, enfim, vou decidir que, como o relator não apregoou o processo, nós não temos o que decidir. E está anotado aqui já, determinado, que está adiado, feito, e o relator apreciará as medidas de constrição que ele se referiu agora. E agora a gente vai ouvir outro trecho em que Marco Aurélio se refere ao ministro Alexandre de Moraes como xerife. Vejam. Com todo o respeito que tem ao ministro Marco Aurélio, se assim for, amanhã eu trago uma lista de processos em que eu queira me manifestar e peço para Vossa Excelência apregoar, mesmo o relator não trazendo o processo. Isso é um desrespeito ao relator. Senhor presidente. Não. Longe de mim. Eu vou dar a palavra pela ordem. Eu vou dar, ministro Toffoli. Desrespeitar o relator. Tá bem. Ainda mais se o relator é um xerife. Pois não. Ministro Dias Toffoli pede a palavra. Eu só pediria ao tribunal que nós mantivéssemos aquela nossa regra de ouro. Dissenso não é discórdia. Vamos debater rapidamente essa questão, porque se nós estamos diante de uma questão de eminência constitucional, direito de resposta, vamos ser sucintos nessa questão formal. Aí, falas bem acaloradas dos ministros da Suprema Corte. A gente chama para essa conversa agora Igor Gadelha para bater um papo com a gente, fazer uma análise das repercussões dessas falas dos ministros, ministro Marco Aurélio, que agora é o decano da Suprema Corte, ministro Luiz Fux, Alexandre de Moraes, todos eles ali no calor dessa discussão, Igor. E não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez, viu, Kenzo? Vale lembrar que em outubro do ano passado, o ministro Marco Aurélio Melo, que é o decano, como você lembrou, ele teve ali um bate-boca com o presidente do Supremo Tribunal Federal no caso do traficante André do Rep. Lembra que o ministro Marco Aurélio era o relator, queria ali pautar no plenário e chegou a chamar o ministro Luiz Fux de censor, de autoritário, mais ou menos na mesma linha que ele foi hoje com o caso do deputado Daniel Silveira. O ministro Marco Aurélio Melo, ele costuma ter essas posições bem incisivas, né? Inclusive, ele tem uma posição muito crítica às prisões preventivas, no caso de alguns réus, como era também o caso de André do Rep, e isso sempre suscita debates acalorados e posições enérgicas ali dele no Supremo Tribunal Federal. Ô Yuri, vamos conversar sobre isso também, porque a gente viu aquela disputa de egos, né? Isso acabou roubando a cena. Mas o que estava em discussão, na verdade?
Pois é, ali o ponto de discórdia era justamente essa questão da prisão do deputado Daniel Silveira, que foi ali preso naquele flagrante, que depois foi confirmado pelo Supremo, mas que ficou numa situação jurídica, numa espécie de limbo, porque foi mantida a prisão dele, a Câmara depois concordou, mas o que seria o correto seria depois se tomar algum outro tipo de medida cautelar, para que fosse definido ali o que o ministro Alexandre de Moraes decidiu negar ali o pedido de liberdade, mantê-lo preso, até que o plenário decida se vai aceitar ou não um recurso da Procuradoria-Geral. A informação completa desse assunto tem no nosso site com a apuração da nossa colega aí de Brasília, Thaís Arbex. Agora, o que é importante também a gente entender, quer dizer, existe um estilo de decano muito diferente por parte de Marco Aurélio Mello, se compararmos com o Celso de Mello, que deixou a corte no ano passado. Mas fora isso, é uma pena a gente ver esse tipo de discussão acabar com palavras aí um pouco mais agressivas, de autoritarismo, de chamar outro colega de xerife, isso em função do passado de Alexandre de Moraes como secretário de Justiça, Segurança Pública, ministro da Justiça, e acaba encobrindo algumas decisões importantes que o Supremo tem que tomar, e alguma delas, que não foi no plenário, de fato foi no plenário virtual, mas que já formou maioria, por exemplo, para tornar inconstitucional aquela velha história do legítimo direito de defesa da honra, que não existe, ou pelo menos que não é aceito mais como uma questão constitucional pelo Supremo. Pacifica-se, ou pelo menos formou-se maioria para se pacificar essa leitura, e que é uma questão muito mais importante para a defesa das mulheres e para impedir a impunidade em casos de feminicídio do que esse tipo de bate-boca na principal corte do país. Tá certo, Yuri, muito obrigado. Só acrescentando aqui, junto com vocês, desculpa, Kenzo. Claro, que isso, Era só para acrescentar aqui, exatamente em cima do que a Tainá falou. A Tainá perguntou sobre o que exatamente era a discussão, porque é isso que acontece, é isso que a gente percebe, né? A discussão acaba sendo o ponto central e não o assunto a ser discutido, né? No fim das contas, perde-se o ponto principal, que é o assunto em discussão, no caso, o de Daniel Silveira.